Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente está começando agora o Acorda Maria Bonita. E num novo formato, né, Fran? Quando a gente vai se acostumar. Mas é muito bom, né? Poder trazer outras pessoas também para a gente ampliar, né, os debates que a gente quer fazer aqui. Isso, a gente está meio que mudando o formato aí, né, um pouquinho, para a gente poder estar trazendo mais pessoas para as nossas conversas, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, são essas novas formas e esses novos caminhos que a gente está encontrando aqui, mas que eu acho que vai ser muito bom para a gente poder ampliar nossas conversas, ampliar os nossos debates. E hoje a gente vai estar aqui com a deputada estadual Estela Bezerra. Estamos muito felizes, né? Uma mulher que vem da militância já há um bom tempo, né? Já foi pré-candidata à prefeitura de João Pessoa, já tem assim, tem uma história muito boa, né? Foi como jornalista, cofundadora da Cunhã, faz parte da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa, enfim, deputada em 2014, reeleita em 2019, 2018, né? Desculpa, acho que foi 2018. Com mais de 40 mil votos, assim, uma mulher que sabe da nossa luta, sabe o quanto, né, a gente está aqui, e mais nesses momentos, né, nesses tempos de retrocesso, poder estar colocando em debate. Aí ela traz um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 1436, menstruação sem tabu, que está completamente conectado com o debate que a gente estava vindo fazer, né, sobre a questão do nosso corpo, sobre a questão de empoderamento da mulher. E assim, a gente teve essa felicidade de poder estar tendo esse encontro, de poder estar aqui. E assim, mais uma vez, bem-vinda, Estela, ao nosso canal, e que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse projeto. Fran. A Fran vai falar. Não, pode falar, deputada. Não, você, Fran. Não, a gente só, para iniciar, a gente já trouxe aqui, né, já teve um episódio, gravou, falando sobre a importância, né, da dignidade menstrual. E no último dia 28 de maio também teve o Dia Internacional de Conscientização sobre a Higiene e a Dignidade Menstrual, né? Então, no episódio a gente até comentou sobre outros estados que já tinham projetos, né, para facilitar o acesso das mulheres, proporcionar esse acesso, né, não só as mulheres, as pessoas que menstruam, na verdade, a absorventes e a condições, né, para ter a sua dignidade menstrual. E ficamos sabendo, né, do projeto de sua autoria aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, e queríamos saber, então, como é que surgiu essa preocupação sua aqui no estado para trazer esse projeto. E bem-vinda ao Acorda Maria Bonita. Primeiro, minha saudação a Fernanda e a Franciela. É um prazer estar aqui com vocês, saudar vocês e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa, né? O Maria Bonita é um espaço onde a gente pode conversar sobre vários assuntos, numa perspectiva política da visão das mulheres. Todos esses assuntos são políticos, nós somos sujeitos políticos. E a ideia, existe uma mobilização nacional e internacional, como foi colocado aqui, para que a gente chame atenção a questões da vida nas mulheres que causam muito sofrimento. E a menstruação é um deles, porque ela não é um evento só natural da vida reprodutiva, né, que inicia a fase reprodutiva, mas ela é uma situação concreta em que se precisa de absorvente higiênico, se precisa de assistência, porque muitas vezes ela acontece com cólicas, com dores. E esse tema, que é um tema que deveria ser tratado com naturalidade e com todo o suporte social, ele é relegado à vivência individual e privada. E ele não é um fenômeno de origem individual e privada. Ele é coletivo, porque as mulheres acontecem na vida de todas as mulheres, e ele é político, público, porque ele tem a ver, inclusive ele tem relação com a reprodução humana. Então, o projeto ele busca uma quebra cultural, ele retira da invisibilidade um tema de grande impacto na vida das meninas e traz para o debate público.
e traz também para a gente compreender como é que ele acontece e desenvolver mecanismos e recursos para que isso cause menos sofrimento físico, mental e promova igualdade, né? Aliás, igualdade e isonomia, porque é difícil na vida de todas as meninas, mas para quem não tem recursos e não tem acesso ao absorvente e não pode ter acesso às informações necessárias para se cuidar, é muito mais difícil. Com certeza. Deputada, a gente queria saber também se a senhora poderia pontuar os principais pontos, né, que são propostos nesse projeto. Posso sim. O projeto visa, sobretudo, manter absorventes e coletores higiênicos e uma ação educativa no sistema público de educação. Por que no sistema público de educação e principalmente no ensino médio? Porque é nesse período que as meninas estão menstruando, e é nesse período que acontece o bullying, é nesse período que as meninas deixam de ir à aula porque não tem um absorvente e estão basicamente menstruadas e podem ter um vazamento e ficarem expostas a brincadeiras e a bullying, e esse é um primeiro eixo do projeto, fazer com que o assunto se torne um assunto corriqueiro. A menstruação não vai ser só uma situação das meninas, será uma vivência nas escolas. E isso muda completamente a cultura, muda completamente o sentimento das meninas e o sentimento de todos em torno da menstruação e da sua condição, das suas condicionantes. O outro eixo é tornar o absorvente higiênico acessível para todo mundo e para todas as mulheres. O impacto, o que se projeta é que 26% das mulheres em vida reprodutiva não têm acesso a absorvente higiênico. É muita gente no nosso país, né? Então, nós estamos falando de milhões de brasileiras que não têm acesso ao absorvente higiênico. Então, quando nós colocamos esse absorvente na cesta básica, ele deixa, por exemplo, de pagar o ICMS. O ICMS é um impacto de 17,5%. Então, nós vamos aí baratear o produto em 20%, né? E é muito, é bastante, né? Quando você tem um absorvente que custa R$12, você vai comprar esse absorvente por R$8. Isso faz uma diferença muito, muito grande na vida das pessoas. E, por fim, o projeto também tem como intenção mobilizar campanhas que promovam doação, que promovam o acesso a comunidades mais carentes e que ele seja incluído na cesta básica como um item de higiene, como é um sabonete, como é uma pasta de dente, que faz parte da higiene pessoal. Nós, inclusive, a gente só descobriu quando gravamos o episódio sobre a dignidade menstrual que o absorvente é tributado como item supérfluo, né? Porque deveria entrar como item básico, já que é extremamente necessário, né? E ele entrar como item supérfluo é meio que não tem muito sentido. É a maneira como a sociedade trata a menstruação das mulheres, né? É marginal e supérfluo. Pois é algo que deveria ser normalizado, né? Isso é bem complicado para a gente, porque a deputada também tocou num ponto que eu acho que poucas pessoas refletem e a sociedade, de uma forma geral, negligencia, que é entender a reprodução, né? A ideia de como isso é uma questão social, né? Essa função, ser mulher, não é uma questão não é um ser tão individual assim, por mais que a gente tenha a nossa pauta pela nossa individualidade, mas existe essa questão reprodutiva que é bem polêmica, que é muito... mas aí quando chega nesse momento, que é um momento que se tem que se voltar a atenção para a necessidade de cuidados básicos, né, como a questão da menstruação, a gente é completamente negligenciada, né, não é pensado, né, é como se isso não existisse, justamente por conta do tabu, justamente por conta... tem a ver com aquele episódio que a gente falou que ninguém podia falar que menstruava, né, a gente tinha dificuldade de pronunciar a palavra menstruação. Era como se isso aí tivesse causando um grande transtorno mental nas pessoas, né? Porque não é visto como algo natural, né, ainda. Tipo, por mais que seja totalmente natural, não é visto pelas pessoas na sociedade. E aí... Fale, deputada.
Ele é um evento natural, mas ele é um evento cercado de preconceitos. Você, inclusive, quando vai para a religiosidade, o período em que a mulher está menstruada é o período que a mulher é considerada impura, quando, na verdade, assim, é um ciclo natural, quando as mulheres ovulam e esse óvulo não é fecundado, há uma escamação uterina e aquele material escamado sai do corpo da mulher naturalmente daquela maneira, com uma menstruação. E isso, em religiões passadas, pagãs, em práticas espiritualizadas passadas pagãs, era considerado um período de muita força das mulheres, né? Essa é uma das maneiras de dominar e de retirar o poder das mulheres e sua importância na centralidade da existência humana. Quando a gente vai buscar a origem dessa descriminalização, a gente procura entender como é a dominação da mulher e do seu corpo, para que hoje a gente seja considerado uma cidadã de segunda classe, uma cidadã subalterna, né? Em termos de acesso a direitos e acesso à autonomia. Acho que isso dialoga diretamente com aquela conversa que a gente teve no último episódio, que eu disse que o meu filho, quando eu fui explicar que as mulheres geravam vidas, ele fez, nossa, vocês têm superpoderes, né? A ideia do podemos sim reproduzir, né? Eu acho que, e aí, não falar sobre isso é não falar sobre esses nossos poderes, né? Essa questão que tentam retirar de nós. Eu queria saber, assim, a senhora já falou um pouquinho sobre a forma como esse projeto beneficiaria as meninas, né, as mulheres, mas eu também gostaria de saber como seriam as formas de acesso. Eu li o projeto, eu vi como seria na questão das escolas, mas também uma outra questão que Fran, ela falou bem no nosso último programa, em relação aos homens trans e às pessoas não binárias, né? Que também sangram, são pessoas que sangram, né? Como seria esse acesso? Como é que eles poderiam também estar sendo inclusos dentro desse projeto? Olha, na verdade, os meninos trans, né, que estão em período escolar seriam beneficiados diretamente, só que o projeto sozinho não traria uma outra questão, que é a questão de discutir o direito à transexualidade e a diminuição, ou pelo menos tratar com visibilidade a transfobia que acontece em sala de aula. Eu acompanhei muitas meninas que são meninas trans e meninos que são meninos trans, né? E a escola não está preparada nesse momento para essa discussão. Existe, às vezes, quando você tem um professor ou professoras que são sensíveis, ou diretoras que são sensíveis e diretores de escola que são sensíveis, quando acontece ter uma menina trans ou um menino trans, esse tema ser debatido na escola. Mas, na maioria das vezes, esse tema não é debatido na escola e um menino trans ele passa por várias camadas de preconceito e discriminação. Primeiro, menstruar já é difícil para essa pessoa que tem uma disforia, que o seu corpo não representa a sua identidade, a sua essência. Menstruar é um constrangimento duplo, porque é o constrangimento de uma menstruação já discriminada socialmente e uma menstruação que não faz parte daquele corpo que ele se auto-reconhece, né? Então, esse problema não se resolve com a menstruação sem tabu. A menstruação sem tabu, nesse caso, precisa ser tratada sobre a abordagem do direito à transexualidade e de um tratamento que venha, o acompanhamento do ambulatório Fernanda Benvenuti, que eu tive a oportunidade de ajudar a estruturar a política e depois tive a oportunidade de batizar com o nome Fernanda Benvenuti, né, que é uma transexual na Paraíba, uma ativista reconhecida nacionalmente, e essa situação não vai ser sanada pelo Menstruação Sem Tabu. O que vai ser sanada pelo Menstruação Sem Tabu é aquele jovem trans, aquele menino trans, não ficar como as outras meninas sem o acesso ao absorvente.
o debate ainda precisa ser provocado com uma camada que tem mais preconceito ainda mais preconceito do que a menstruação. Sim, essa questão da Fernanda Benvenuti, de fato, é algo muito caro, ela foi muito maravilhosa, assim, ela era moradora do Roger, né, do bairro do Roger aqui de João Pessoa, assim como eu, né, morávamos praticamente na mesma rua e foi uma grande militante, principalmente para essas causas. E eu sou professora do estado e sou locada na 14ª Regional, na cidade de Itapororoca. E eu tive, assim, uma aluna trans, um aluno trans, na verdade, e era muito difícil. Isso é uma pauta também para a gente debater e conversar em um outro momento, né, dessa falta de formação dos professores da escola para tratar com essas assim, são meninos e meninas que estão tendo essa dificuldade, porque eles estão na escola e, por serem meninos e meninas, eles são muito desrespeitados, porque as pessoas não querem entender essa autonomia que eles têm, né? E aí muitos chegavam para mim para tentar colocar esse problema, né, de estar sendo, até o nome social era difícil de ser respeitado, mesmo a gente tendo lei, mesmo a gente tendo comissões. Então eu acho que é uma coisa que precisa, assim, de uma campanha maior, de uma forma geral, para o nosso estado, para a formação dos professores. A escola pública, né, a nossa escola pública, ela tem muito ainda que avançar. Fran, tu também queria fazer umas perguntas? Sim, não, só continuando em torno do projeto, a gente queria saber, né, para ficar claro para todo mundo, qual seria a atual situação, né, do projeto. Se ele já foi votado. O projeto foi votado na casa, foi apresentado por mim em 2019, mas por conta da pandemia nós tivemos várias intercorrências lá na Assembleia, tivemos que trabalhar remotamente, colocamos em prioridade os projetos relativos à Covid, então muitos projetos ficaram atrasados. Nós votamos ele foi votado por unanimidade, todo mundo achou o projeto de extrema relevância. Infelizmente, antes do recesso, que se deu semana passada, eu tive conhecimento de que houve veto, né, do governador. O governador vetou completamente o projeto, e aí nós vamos construir uma mobilização, nós já começamos a fazer isso, a participação aqui no programa faz com que a gente sinta até que começamos a colocar a bola no meio do campo, assim, para poder chamar a atenção da sociedade como um todo, para que este projeto seja aprovado na Assembleia, que a Assembleia torne o projeto um projeto essencial na vida da comunidade da Paraíba, e que o governo do estado tenha a sensibilidade de fazê-lo funcionar. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o governo de São Paulo, nesse momento, o governador colocou Menstruação Sem Tabu como um projeto essencial, destinou recursos para a educação. A grande discussão que nós temos na Assembleia é o poder discricionário, que é a iniciativa privada do governador, do executivo. Na verdade, nesse projeto não há óbice, não há confusão nem conflito, porque os recursos existem. A educação tem insumos para poder promover o bem-estar dos alunos em sala de aula e o bem-estar dos professores. Duas coisas são inadmissíveis num momento como esse. O professor não tem equipamento e tecnologia para dar aula e aluno não ter acesso a equipamento nem a pacote de dados. E isso o poder público deveria, nos seus primeiros momentos, quer dizer, nós estamos há um ano e 6 meses de pandemia. Era tempo suficiente para adotar a educação de instrumentais suficiente para continuar minimamente a atividade pedagógica, a atividade de sala, a atividade educativa à distância com o uso de tecnologia. Existem recursos na educação, tanto para compra de equipamento de tecnologia para informação, como existe recurso para mensalmente comprar mods, né, comprar absorvente higiênico, mods data a minha idade, né? Absorvente higiênico para que as mulheres e para que as meninas tenham condição de ir à escola, que é o mínimo, condição de ir à escola sem ter que perder aula por conta de uma menstruação. Sim. E foi dada alguma justificativa, deputada, para esse veto? Olha, eu ainda não li a justificativa, mas geralmente, com base nisso que eu te falei, eu acho que o artigo é o artigo 6º
da Constituição, que reserva algumas iniciativas ao Executivo quando essas iniciativas mexem na atribuição da administração pública ou implicam em provisões orçamentárias. Nesse caso, é nenhuma coisa nem outra, porque já é atribuição do sistema de educação prover condições de que o alunado não perca a aula, não tenha evasão, e nesse caso é uma estratégia que combate a evasão escolar, e já existem recursos na educação também, como eu disse agora, tanto para comprar tecnologia, para as meninas e meninos terem acesso à sala de aula, né, o conteúdo que está sendo hoje dado eletronicamente, como para manter absorventes higiênicos para as meninas que não têm condição de tê-lo em casa. A gente, assim, confessa que estamos um pouco, assim, chocada no quanto esse debate, de alguma forma, está atrasado, né? Assim, de uma forma geral, nós mesmos, a gente... o tabu é tão grande, né, de falar sobre menstruação, que a gente meio que negligenciou esse debate que é muito, muito, muito claro dessa necessidade, né? Como é que a gente não consegue entender a importância do absorvente dentro de uma cesta básica, né? De que ele precisa ser entendido como item de necessidade. Então, assim, a gente queria também... E mais um projeto que passou por unanimidade dentro da Assembleia, né? E a gente já está vendo alguns estados avançando também nesse debate com a implementação de um projeto de lei parecido ou semelhante, que eu ainda não vi os outros projetos, como é que se deu o de São Paulo e de outros estados que estão avançando nesse sentido, né? Mas eu queria pensar um pouquinho do que foi essa negação, né? Essa negação, essa justificativa tem a ver com o problema atingir apenas as mulheres, né? Porque a gente vê como é difícil, muitas vezes, a gente pensar que muitas questões que envolvem apenas a questão da mulher, né, é difícil. Eu estava até vendo uma matéria recentemente falando que tem pesquisas para tentar fazer com que a camisinha seja mais confortável, né? Então, desenvolvimento tecnológico voltado para isso. Mas já quando a gente vai falar dos riscos dos anticoncepcionais, as pesquisas são sempre mais entravadas, né? Então, assim, tudo que atinge a mulher acaba parecendo ficar um pouquinho mais lento, mais pesado. Você acha que tem alguma implicância dessa relação desse projeto, de como ele vai... Porque não parece, para mim, assim, minimamente plausível que o governador tenha vetado ele e... assim, eu não consigo nem imaginar uma boa justificativa para isso. Olha, eu penso que, como você diz, nós atrasamos no debate da menstruação sem tabu, e nenhum outro tema relativo à saúde da mulher ou aos direitos reprodutivos e direitos sexuais das mulheres, até esse conceito, direito reprodutivo e direitos sexuais, ele advém de uma postura do movimento feminista. Foram as feministas, foram as mulheres, o movimento de mulheres organizadas, que conquistaram tudo e qualquer conceito, tudo e qualquer política que está nesse tema, que envolve esse tema. Então, nós nos ocupamos de reduzir mortalidade materna, nos ocupamos de garantir que não houvesse um problema de saúde pública por conta do abortamento seguro, nós nos preocupamos com acesso aos métodos contraceptivos, nós nos preocupamos em garantir um pré-natal de qualidade para que não houvesse problemas de mortalidade materna e mortalidade infantil, nós nos ocupamos de garantir políticas que façam com que as mulheres tenham exame preventivo para não desenvolver ou para tratar câncer de colo de mama e de útero. Todos esses temas, a menopausa, todos esses temas, eles só apareceram na cena pública, só viraram política pública com a presença das mulheres. E de mulheres que têm identidade e que são engajadas com o direito e com a cidadania das mulheres. Não é qualquer mulher que vai fazer a pauta desse tema, né? Não é qualquer, que eu digo, não são certas mulheres que farão, como a gente tem essa ministra Damares aí, que é um desserviço para o direito das mulheres e para a cidadania das mulheres. Então, a menstruação ficou invisível durante esse tempo todo. E ela começa a ser pautada, mais uma vez, pelas mulheres, né?
e pelas mulheres e pelo movimento feminista, que diz assim, olha, isso aqui, esse sangue é nosso, ele escorre do nosso corpo e ele não precisa ser tratado naturalmente, ele precisa ser valorizado, porque é dele também que vem a vida. Então, vamos fazer aí uma parada e vamos tratar isso aqui de maneira condigna, né? Você tem esse movimento que aconteceu lindamente na Índia. A Índia que começa a fazer esse movimento, a Índia é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? E que tem uma segregação social muito grande. E que as meninas que são das castas menos favorecidas economicamente, porque lá se fala em termos de casta, elas vivem sentimentos, discriminações como casca de cebola, uma sobre a outra, como casca, uma sobre a outra. E essa situação ela foi modificada por conta de um movimento de mulheres e pela construção de absorventes higiênicos. Então, eles conseguiram fazer 2 movimentos, um movimento de fabricar e produzir, e disso virar uma viabilidade econômica para um grupo de mulheres e de resolver o problema concreto do acesso à menstruação. E esse movimento deu uma grande visibilidade também mundial. Veja bem, a Índia, que é um país mais conservador, com mais desigualdades sociais, conseguiu dar uma grande resposta a isso. Aqui no Brasil, ele está sendo, mais uma vez, tratado por algumas cabeças mais menores, pequenas mesmo, a gente tem que falar de cabeça, que é assustador. Por exemplo, recentemente, o estado de São Paulo, que é um estado muito maior, abraçou o projeto Menstruação Sem Tabu. Aqui na Paraíba, infelizmente, provavelmente também orientado pelas secretarias, né, porque as secretarias colocam o seu parecer, essa deve ter passado pela Secretaria da Educação, pela Secretaria das Mulheres, devem ter dado o parecer negativo, quando, na verdade, eles deveriam ter tido essa iniciativa sem que o Legislativo os provocasse. Então, isso será um debate, um grande debate, mas a sua leitura está correta, Fernanda. As questões relativas aos problemas vividos pelas mulheres são sempre relegados à segunda ordem. É como se eles não tivessem importância. Nesse caso, é um problema real, de grande monta, de larga escala, e que pode ser resolvido com muito pouco. E esse muito pouco, me parece que o governo, no momento, negou. E a gente vê a importância, né, do feminismo, dos movimentos feministas, em meio trazendo aí tantas conquistas e ainda com tantas lutas pela frente, e chega a ser engraçado como a gente vê, né, muitas pessoas descredibilizando, né, esse movimento, inclusive muitas mulheres não reconhecendo os benefícios que são trazidos com as lutas, né, que o feminismo trava aí. E é bom a gente só pontuar isso aqui da importância, né, tantas conquistas que estão sendo trazidas ainda, né, que a gente ainda precisa muito desse movimento. Eu penso, Fernanda, Franci, que é Franci, né? Eu penso, Franci, que existe um movimento propositado de querer desqualificar o movimento feminista e que ele utiliza algumas mulheres que são desinformadas, né? Porque quando você cerca de preconceito uma situação, existe muita desinformação e contra-informação. Então, assim, no geral, as mulheres, quando têm acesso a qual é o conteúdo da luta feminista, elas se identificam, as mais populares, as que nunca tiveram. A gente encontra muita mulher feminista que atua individualmente, né? As mulheres brasileiras, elas são muito feministas, porque elas são muito aguerridas. Elas não admitem, por exemplo, elas se casam, constituem uma família e esse homem desaparece da unidade familiar. Elas não admitem, por exemplo, que a família dela se desestruture por conta da ausência da figura masculina. As mulheres lutam até o fim para que seus filhos tenham direito, para que elas tenham direito ao trabalho. Então, isso é uma postura feminista, não admitir que ficou invisível, que foi relegada a segundo plano, quando não tem uma figura masculina. Isso está dentro da... Então, eu sinto que quando as mulheres fazem adesão a uma ideia que menospreza o movimento feminista ou o movimento de mulheres, é porque elas estão, no fundo,
alheias e distantes da verdadeira informação, do conhecimento, do conteúdo que faz a grandeza desses movimentos. Sim, concordo. Certo, deputada. Eu queria agradecer e fazer aqui já o encerramento. Foi ótimo estar com você aqui, poder conversar e poder ter essa aproximação, né, dos nossos representantes, de pessoas que estão comprando as nossas lutas, que estão colocando os projetos que a gente quer, né, que a gente precisa. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, que o projeto vingue, né, que ele venha de fato, porque eu acredito muito que é uma necessidade, que ele vai sim acontecer, e que o nosso apoio do Acorda Maria Bonita, né, todo o nosso trabalho que a gente puder estar fazendo para a implementação, a gente vai estar junto construindo essa luta. Fran, quer fazer as considerações? Não, só agradecer também pela presença, né? Foi um prazer tê-la aqui conosco. E espero, quem sabe, né, possamos voltar outras vezes para discutir outros temas tão importantes para a nossa luta. Eu agradeço, Fernanda e Franci, porque vocês assim, estão fazendo um trabalho muito, muito bacana no Acorda Maria Bonita, e o nome do programa já é bastante sugestivo e lindo, né, e bem enraizado com a nossa cultura. Eu espero que esse espaço leve a informação para mais mulheres e que a gente possa fazer um grande movimento para contribuir com a aprovação desse projeto. Isso é uma coisa muito concreta, muito real na vida das pessoas, e se a gente aprovar esse projeto, vai fazer bem a muita gente. Então, eu conto com vocês, conto com quem está seguindo aqui o Acorda Maria Bonita, para a gente vencer mais esse tabu. Isso, obrigada. A gente está recebendo comentários, certo? O pessoal pode comentar, pode se inscrever, compartilhar, né? E que a gente vai continuar aqui com os nossos debates até o próximo episódio do Acorda Maria Bonita. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.